Olá, sejam bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Gênesis. Hoje vamos estudar o capítulo 31 de Gênesis, versículos de 1 a 18. Nós veremos então a fuga de Jacó e toda a trama por detrás desta fuga que Jacó empreende. Então pegue a sua Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 31 de Gênesis, versículos de 1 a 18. Nós vamos dividir em 3 blocos este capítulo, porque ele é muito extenso. Então nós vamos fazer este primeiro vídeo, até o capítulo 18, e depois faremos outros 2 vídeos dos versículos seguintes, para concluirmos o capítulo 31, por ele ser tão extenso. Senão fica muito cansativo, porque nós temos esta dinâmica desde o início de fazer a leitura do texto tranquilamente, para depois começarmos a estudar o texto, ok? Então vamos lá, se prepara, pega a sua caneta, se você deseja assim anotar alguma coisa, e vamos então para o estudo do capítulo 31 de Gênesis. Façamos a leitura tranquilamente deste capítulo. Gênesis 31, versículos de 1 a 18. Vamos lá? Iniciando então a nossa leitura. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e é à sua custa que ele se tornou de tal forma rico. Observou também, pela fisionomia de Labão, que este não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. O Senhor disse a Jacó: volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia virem ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo o mesmo que antes. Mas o Deus de meu pai está comigo. Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Quando ele dizia: os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros malhados. E se dizia: os animais riscados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram listrados, malhados e manchados. Um anjo de Deus disse-me em sonhos: Jacó. Eis-me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as cabras são listrados, malhados e manchados.
porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora, vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família. Raquel e Lia responderam: resta-nos porventura ainda alguma parte de herança na casa de nosso pai? Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é para nós e para nossos filhos. Faze, pois, o que Deus te disse. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha ajuntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã-Arã, e partiu para junto de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Muito bem, esta é a leitura que nós nos propomos fazer e estudar hoje, no capítulo 31, versículos de 1 a 18. Concluído a leitura, vamos ao nosso estudo deste texto. Muito interessante, né? Como eu disse no início, nós precisamos ler a palavra de Deus do ponto de vista da fé. E precisamos sim ler a palavra de Deus também com questionamentos. Não tem nada de errado eu questionar a palavra de Deus, fazer perguntas à palavra de Deus para que eu possa entender o seu contexto. Isso é muito importante sabermos, ok? Porque senão nós ficamos no texto como ele é e não mergulhamos no seu contexto, não entendemos a mensagem que está por detrás do texto. Venho repetindo isso desde o início do nosso estudo do livro do Gênesis. Aliás, toda a Sagrada Escritura é preciso ler nesta ótica, questionando, com senso crítico, ok? Para podermos extrair a mensagem do texto e compreender quem é Deus de fato. Vamos lá então, esse capítulo e esses versículos são muito interessantes e nos chama a atenção, mais uma vez, dando continuidade ao texto que estudamos anteriormente, ao capítulo que estudamos anteriormente, tá bom? Então, o que o texto está nos dizendo? O contexto deste capítulo, Gênesis 31, de 1 a 18, nos diz que Jacó começa a perceber a insatisfação dos filhos de Labão contra ele por tanta prosperidade material. Jacó cresceu no ponto de vista dos filhos de Labão na questão material. Ficou um homem rico, né? E isso começa, de uma certa forma, a despertar certa insatisfação nos filhos de Labão. Os filhos de Labão o acusam de ter ficado rico às custas de seu pai. Será que eles não têm certa razão nisso tudo? Olha bem o que eu disse no início. Senso crítico para a leitura bíblica. Ok? Será que os filhos de Labão não têm certa razão em pensarem desta forma?
que Jacó ficou rico às custas de seu pai? É só olhar o capítulo anterior e recordar que estudamos quantas as trapaças de Jacó. Como Jacó multiplicou seu rebanho, né, naquele contexto que estudamos anteriormente, no capítulo 30. Precisamos prestar bem atenção nisso, ok? E é certo que Labão o enganou muitas vezes, né? Era para trabalhar 7 anos para conseguir casar-se com Rebeca. No dia do casamento com Rebeca, quem que se casa, ou melhor, com Raquel, perdão, errei o nome da matriarca, com Raquel, né? E Labão faz o quê? Ele entrega a Lia, sua filha mais velha. Começa aí também a trapaça de Labão. Labão o engana diversas vezes. Depois ele concede Raquel, a sua filha mais nova, como esposa de Jacó, como nós vimos também anteriormente. Tudo bem, mas um erro não pode justificar outro erro, certo? Então Labão o engana muitas vezes, mas essa disputa pelos bens materiais causaram um desgaste muito grande na relação de Labão com Jacó. A relação de ambos já não era mais a mesma. Já estavam se olhando diferentes, já não tinham mais aquela intimidade, já não tinham mais aquele afeto que antes tinham um pelo outro, por causa dos bens materiais, por causa desta disputa entre eles. É o que nós conseguimos prestar atenção no texto que estudamos, ok? Muito bem. Ambos erraram, isso é fato, tentando tirar vantagem nos negócios. Tanto Labão quanto Jacó queriam tirar vantagens para si. E isso nós notamos também no texto. Recordamos também que a atitude do patriarca de usar da trapaça não é aprovada por Deus. Precisamos ter bem claro isso. Não é porque ele é o escolhido de Deus, porque ele é abençoado por Deus, que Deus vai abençoar suas trapaças. Não. Deus não é assim. Se pensarmos assim, estamos distorcendo a imagem de Deus. É bom frisar muito isso, tá bom? Deus não pode concordar com esse tipo de ação, que lesa o próximo, pois Deus é o Deus da justiça. Porém, jamais ele retira sua bênção de Jacó. É diferente. É fiel à sua promessa, mas não concorda com as atitudes e não aprova as atitudes trapaceiras do patriarca. É importante saber disso. Por quê? Porque senão nós criamos na nossa mente ou deixamos-nos enganar muitas vezes por uma imagem de Deus que não existe. De um Deus que é totalmente injusto. Certo? Então isso precisa ficar bem claro para nós. Deus não retira a promessa que fez de bênção a Jacó. Porém, Deus não aprova a atitude de Jacó. É diferente. É diferente. Tá bom? Quero aqui recordar, como dissemos em vídeos anteriores, se o texto nos leva a entender que Deus aprova as atitudes erradas de seu escolhido, somos chamados a entender que a consciência religiosa muitas vezes reporta a Deus
o que na verdade é vontade humana. Certo? Foi isso que nós falamos no vídeo passado, no estudo passado, né? A consciência religiosa, muitas vezes, tende a reportar a Deus aquilo que é a vontade humana, como se fosse vontade de Deus. E isso é um perigo, porque senão eu atribuo a Deus o que é fruto do egoísmo da minha pessoa, do meu ego. Isso o texto nos chama a refletir seriamente. E quando eu reporto isso a Deus, o egoísmo do meu íntimo, eu transformo Deus no ser mais injusto do mundo. Ok? Então, a ótica religiosa, ou melhor, a vontade humana, que muitas vezes é reportada a Deus, é nessa ótica que devemos ler o texto sagrado, que devemos estudar o texto sagrado. Por isso estamos nos aprofundando nesses 18 versículos, né? Nem tudo é vontade de Deus, principalmente aprovar atitudes dúbias de seus escolhidos. Nem tudo é vontade de Deus. No contexto deste capítulo que estamos estudando, notamos que as consequências das ações de Jacó começam a aparecer. As consequências de suas trapaças começam a aparecer. A insatisfação dos filhos de Labão, do próprio Labão em relação a ele, a Jacó. São consequências das atitudes do patriarca, que ele começa a sentir na pele, como nós dizemos. Ok? Seguindo o texto. Nos versículos 9 e no versículo 11, veja bem, Jacó reporta a Deus as ações de sua trapaça. Jacó transmite para Deus as ações de sua trapaça, que de tomar o rebanho de Labão. É ele quem tomou, não foi Deus. Não foi Deus. Tá? Por quê? Porque Jacó, usando da trapaça de uma crença antiga da época, ele é que, vamos dizer assim, rouba o rebanho de Labão. Tenta parecer que foi honesto o crescimento do seu rebanho, mas não foi. Foi por meio de trapaça. E no versículo 9 deste capítulo, ele reporta como se Deus tivesse tomado o rebanho de Labão e entregue a ele. Mas que Deus é esse? Olha bem, vejamos lá o versículo 9. Jacó dizendo para suas mulheres: foi Deus mesmo que tomou o rebanho de vosso pai para me dar. Será? Mas que Deus injusto? Que tira de alguém para entregar para o outro? Sim, de repente? Não é assim a pedagogia divina. Deus não é injusto, tá? Então, nesse capítulo, ou melhor, Jacó é quem recorre a uma crença antiga da época para fazer a sua trapaça para aumentar o rebanho. Deus não é injusto. Lembre-se disso. Jamais ele tira algo de alguém e faz alguém ter prejuízo para favorecer outro. Deus não é assim, tá? É preciso discernimento ao ler esses versículos e recordar a forma de trapaça usada por Jacó para conquistar um rebanho numeroso. Confiram Gênesis 30, versículos 37 e seguintes. Lá está a forma que Jacó usou para aumentar o seu rebanho.
então foi Deus quem lhe deu? Né? Temos neste capítulo também um novo movimento, da Mesopotâmia para Canaã. Por quê? É um movimento importante, porque Canaã é a terra prometida. É a terra prometida. Né? E uma vez mais, está ligado essa transição de um lugar para o outro com a vontade de Deus, com a vontade divina. O próprio Deus de Jacó ordena-lhe que parta novamente para a terra cananeia. Versículo 3 e versículo 13b do capítulo 31. O próprio Deus manda Jacó voltar para a terra cananeia. Tá? Jacó, ao chamar suas mulheres para lhes comunicar a decisão de partir, faz de tudo que não pareça aos olhos do seu sogro Labão um rapto de suas filhas, nem roubo de seu rebanho. Versículo 17 seguintes. Por isso sua partida acontece ao amanhecer, para impedir de ser retido pelo sogro Labão. Vejamos ao versículo 17. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres nos camelos. Levou todos os seus rebanhos, todos os bens que tinha ajuntado, o rebanho que lhe pertencia, adquirido em Padã, e partiu para junto de seu pai Isaque na terra de Canaã. Ele fez isso à luz do dia, porque se ele fizesse à noite, seria como um rapto das filhas e roubo do rebanho. Jacó não quis que transparecesse isso. Por isso ele faz tudo ao amanhecer. Tá bom? Qual é a mensagem de tudo isso que nós tiramos deste texto? O que esse texto que nós lemos, esses 18 versículos, nos levam a refletir? Primeiramente, mais uma vez, devemos continuar a refletir sobre a consciência religiosa, que nós já vínhamos falando anteriormente, que tem uma tendência, a consciência religiosa, ela tem uma tendência em transmitir a Deus os desejos e vontades humanas. É preciso ter muito claro isso. E o texto sagrado nos ajuda a refletir nisso, se mergulhamos de verdade nele. Certo? Neste texto que estudamos, fica claro como Jacó conquistou seu numeroso rebanho. Pela sua trapaça. De longe, Deus participou de algo que causaria dolo a alguém. Causaria dolo a Labão. De longe, jamais. Se assim o fizesse, Deus não seria o Deus da justiça, como já dissemos anteriormente. Este texto nos chama a atenção e nos chama a refletir sobre as nossas vontades e confrontar com o Deus justiça e nos questionar, antes de expressar algo como Deus quis assim. É comum ouvir isso. Às vezes são coisas absurdas que nós falamos, Deus quis assim. Mas que Deus é esse? Não é mesmo? A pergunta deve ser, será que foi Deus quem quis? Ou sou eu que estou desejando? E querendo que Deus queira o que eu quero? Às vezes nós queremos que Deus concorde com aquilo que eu quero. E não é assim que funciona. Por isso esse texto
nos ajuda a refletir muito nesta imagem do Deus justiça. Como dissemos também em estudos anteriores, a Bíblia Sagrada nunca escondeu as falhas dos escolhidos de Deus, para mostrar que, mesmo com estas falhas, Deus é quem está no comando da história. E outro ponto, este texto nos ajuda a refletir sobre, como eu disse antes, a consciência religiosa. Se uma consciência religiosa ela é perversa, ela consegue incutir na mente das pessoas simples na fé, um Deus que é injusto. Ela consegue incutir na cabeça das pessoas de boa fé, e muitas vezes com pouco conhecimento da palavra, da Sagrada Escritura, que trapaceando Deus abençoa. E ela consegue muitas coisas. Esse texto vem falar que não é assim, que Deus não aprova essas atitudes. Essas atitudes são pessoais, de Jacó. Ele atribui a Deus, é uma consciência religiosa. Mas não é Deus que concorda com isso e nem aprova essas atitudes. Então, uma consciência religiosa perversa pode perverter os crentes. Pode fazer com que os crentes tenham uma imagem totalmente errada de Deus. E quando você tem uma imagem errada de Deus, você começa a transparecer isso nas suas ações, nas suas atitudes. Uma fé totalmente equivocada. Você começa a transmitir aquela fé de maneira equivocada nas suas atitudes. Mas tudo passa a ser vontade de Deus. E nem tudo é vontade de Deus. É isso que o texto nos chama a refletir. E precisamos parar para pensar neste ponto. Ok? Então, este capítulo 31, de 1 a 18, mostra-nos mais uma vez que uma consciência religiosa sempre tende a transmitir a Deus aquilo que é desejo humano. E se não lermos profundamente e não estudarmos como estamos fazendo aqui, nós vamos cair nesse erro de acreditar. Por isso, o senso crítico, uma boa hermenêutica do texto é importante para uma fé madura, para uma fé pé no chão e consciente, e uma fé num Deus verdadeiro. Esse texto corrigiu muito o povo de Israel. Fez o povo de Israel pensar nas suas próprias ações, nas suas próprias atitudes. É um efeito pedagógico de Deus para a vida do seu povo e para nós também nos dias de hoje. Tá bom? Então pensemos nisso, reflitamos no texto que nós lemos. Se você quiser, releia novamente o texto, grifem os versículos que nós citamos, os pontos que nós falamos aqui nesse estudo, e você vai ver como esse estudo, essa reflexão vai mudando a nossa consciência de fé, nossa consciência religiosa, o nosso jeito de conhecer o Deus único, o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Ok? Até o próximo vídeo, onde nós faremos a segunda parte do capítulo 31. Um abraço a todos, obrigado a você que se inscreveu no nosso canal
Obrigado a você que tem assistido, que tem deixado um joinha no canal e tem partilhado com outros o texto, para conhecer mais sobre a Sagrada Escritura. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.